Boa tarde, tudo bom? Gabriel, sou vendedor na loja do Shopping Iguatemi, aqui em Ribeirão Preto, tá? Vim falar um pouco sobre o Helpdesk, que é um serviço que a gente está trabalhando recentemente com a CDF, parceira da Porto Seguro também, tá? A gente começou a trabalhar com ele e ele tem três categorias em si. Divididos em valores, a primeira de R$ 59,90, onde você teria aí o suporte remoto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Durante um período de 3 meses, e você também estaria recebendo uma licença de antivírus do McAfee, tá? Essa licença ela só não seria compatível com o sistema iOS, né? Dentro sendo o computador, no caso o Mac, dá para ser utilizado. Sistema Windows e Android também dá para ser utilizados. Então seriam os notebooks, tablets e celulares, ok? Outra questão é, esse tipo de serviço do Helpdesk ele é destinado mais para a parte eletrônica, então onde precisa fazer a configuração de uma conta, a configuração de um e-mail, todo esse auxílio vai ser prestado nesse tipo de serviço. Depois você tem um serviço acima que seria o período de 12 meses, onde você, ao invés de somente uma licença, receberia no caso 3 licenças, mantendo-se o sistema, só que dessa vez sendo com Kaspersky, então você poderia utilizar em celular, tablets e notebooks, excluindo, claro, o iOS, porque não tem como ser feita a utilização. E você teria aí o direito a uma visita ao ano. Então, no período de 12 meses, você poderia estar utilizando para uma visita presencial. Então, no caso, às vezes, de você falar, por exemplo, poxa, eu não consigo fazer a configuração de um e-mail, mesmo que seja ali com uma assistência remota. Prefiro que alguém venha até a minha residência fazer esse tipo de configuração para mim. Existe sim essa possibilidade nessa categoria. E você teria todo o auxílio para a pessoa ir realizar direto da sua casa, tá? Então mantém-se todos os serviços, só que vão dando alguns upgrades nesse nível, ok? E aí, por mais que você utilize da visita logo no início desses 12 meses, ainda pelo restante do período você poderia estar ligando para poder tirar dúvidas de como configurar outras contas que você precisar no decorrer de um ano, ok? E outra categoria seria destinada somente a pequenas e médias empresas, no caso pessoa jurídica. Todos os três vão ser vendidos para pessoa jurídica, só que somente o de R$ 229,90 fica destinado para pessoa jurídica, ok? Porque ele trabalha de outra forma. Por quê? Nesse de pessoa jurídica você vai ter aí 3 licenças também de antivírus, ok? Período de 12 meses. Só que você tem os serviços de disponibilidade, sendo encanador, chaveiro, cobertura provisória de telhados, limpeza, guarda-móveis e transporte de móveis, vigilância, indicação de profissionais podendo ser pedreiro, eletricista, carpinteiro, chaveiro, vidraceiro. E então assim, seriam mais destinados na visita presencial, onde você teria outros tipos de profissionais para estarem te ajudando. Quais seriam as ocasiões de uso? Exemplo, a questão da limpeza, se você, por exemplo, eu tenho um galpão, vou contratar para alguém limpar para mim. Não seria dessa forma que você viria a utilizar. Nessa questão de limpeza, deu algum problema onde teve uma enchente e deixou todo sujo por conta de algum problema que aconteceu, como é feito junto de uma seguradora, no caso a Porto Seguro, eles vão estar te ajudando a fazer essa manutenção no seu galpão, certo? A questão da cobertura provisória de telhados, onde aconteceu um vendaval e levou todas as telhas ali e você precisa dessa cobertura, vai ser feito o acionamento também. A parte de indicação de profissionais, o que a gente tem que saber para caso o cliente possa nos perguntar. Exemplo, eu fiz a contratação dos R$ 229,90. Quando eu precisar lá da pessoa estar realizando um serviço para mim, algum profissional, e ela chegar na hora e falar assim, ficou tanto o serviço. Você vai falar, nossa, mas eu já paguei os R$ 229,90, já não está nisso tudo? Não, na verdade, os R$ 229,90 foi a contratação da mão de obra do serviço que a pessoa vai realizar para você. Custos eventuais que ela tiver ali, que o profissional que estiver realizando a atividade tiver ali, ela vai poder sim estar cobrando o custo de material, e aí fica na conversa com o profissional no momento se ele pode fazer um parcelamento, qualquer outra coisa do tipo, tá? Então, nesse de R$ 229,90 fica destinado a pessoa jurídica somente, ok? E você tem aí 3 visitas ao ano, então é mais do que os outros 2. Você tem as 3 licenças também de antivírus com o Kaspersky, certo?
E mesma coisa, precisou de utilizar as 3 visitas, por exemplo, na primeira semana que você fez a contratação, tudo bem. Durante os restantes 12 meses, você vai conseguir utilizar do serviço pelo call center também, ok? Uma coisa que a gente tem que ficar atento para não ter problema nem para nós e nem para o consumidor. Na hora que ele comprou ali o produto no caixa, ele já pode ligar para poder fazer o agendamento de um profissional, por exemplo? Na verdade, o que nos é passado pela própria CDF é que existe ali um atraso de até uns 3 dias de confirmação para que você possa falar, fiz a adesão do serviço na unidade tal, quero fazer o agendamento do profissional para poder fazer o serviço para mim. Então existe ali um período de 3 dias que a gente tem que estar esperando. Pode ser que antes disso haja ativação? Pode, mas os 3 dias é um período que você dá para que você não tenha problemas onde o cliente fala, poxa, mas eu liguei hoje e ainda não está funcionando, isso aí não falou qual era o período. Então, para que não tenha dor de cabeça, ele também pode se agendar, se planejar para quando esse profissional vai vir à sua casa, conforme ele for ligar para a empresa, certo? Outra coisa, como são 3 dias que tem ali da ativação, o que pode acontecer? Nos nossos produtos, a gente tem até 7 dias para troca por defeito em loja. Mesma coisa se aplica aqui. Se a pessoa dentro dos primeiros 7 dias quiser fazer o cancelamento, ela tem que se dirigir à loja. A partir do 8º é direto com a CDF, ok? E nisso a gente tem que ficar atento se, por exemplo, a pessoa vem a utilizar do serviço e dentro dos primeiros 7 dias ela já vem e fala, eu quero cancelar. A gente tem que questionar, verificar com a empresa se já foi feita a utilização do serviço, porque como ela já fez a utilização, não significa que está dentro dos 7 dias ela pode cancelar. Não, ela já fez a utilização do serviço, então ela utilizou aquilo que ela havia pago, tá? Agora, para a questão de ser passado em caixa, o que acontece? Como a CDF é, na verdade, uma empresa, ela nos fornece o produto, a gente está sendo uma terceira a vender aquele produto. Então, como que tem que ser feito? Existem 2 formas de ser passado. Exemplo é a garantia estendida de algum equipamento. A gente pode estar fazendo a garantia estendida logo que a gente vende o equipamento para o cliente, ok? E aí ela vai entrar na mesma condição de compra do cliente. Então, se o cliente fizer na vista, vai entrar na mesma condição. Se fizer em 3, entra na mesma condição, tá? Ou a gente pode fazer separado, onde às vezes o cliente quer comprar a impressora ou a cadeira ou outro item à vista, mas ela quer fazer o parcelamento da garantia estendida. Então, na mesma ocasião, a gente pode estar vendendo o serviço de instalação junto de algum outro item, ok? E também a gente pode estar fazendo a venda avulsa. Quando a gente faz a venda avulsa, tem um código de barras que todos os gerentes receberam por e-mail. Seria interessante estar debaixo dos teclados para facilitar o funcionário na hora de passar, poder bipar no caixa. E quando você bipa esse código de barras, ele vai te abrir uma tela com as 3 opções de serviço. Lá você vai ter que fazer a adesão do serviço e toda a correção cadastral do cliente na nossa plataforma, porque esses dados vão ser mandados para a empresa CDF. Então, tendo feito toda a correção, confirmado com o cliente a questão do telefone celular, DDD, endereços e permanece o mesmo, você pode prosseguir para a tela de pagamento. E aí é possível sim fazer o parcelamento da compra, desde que seja acima de R$60, tá? Então, de R$ 59,90 sozinho não seria possível fazer o parcelamento. A partir de R$ 139 já é possível fazer o parcelamento, mas caso o cliente queira comprar o de R$ 59,90 e fazer o parcelamento, é interessante que você venda algum outro item junto, tá? Então, só para finalizar, fez a venda do serviço de instalação e fez o pagamento, aguarda um momentinho, porque vai abrir uma tela onde vai estar sendo enviado todos os dados que a gente fez a correção cadastral direto para a empresa. Deu tudo certo? Ótimo. Caso apresente algum problema, chama algum dos gerentes ou até mesmo um assistente que vai estar ali por perto para verificar qual que é o processo que tem que ser feito. Se às vezes é o cancelamento ou reprocessar o envio dos dados para que tudo dê certo. Porque uma vez que você envia os dados, fica mais trabalhoso de entrar em contato com a empresa para fazer a correção, tá? Outro tipo de venda, onde eu disse que se você quiser fazer o parcelamento do serviço de R$ 59,90, como que tem que ser feito e tem que ter muita atenção. Quando você for passar no caixa e você for fazer a venda de algum outro produto junto do serviço de instalação e você quer fazer o parcelamento, ele nunca pode ser o primeiro serviço a ser vendido. Tem que qualquer outro item ser vendido antes, ser bipado antes ali na tela,
A partir do segundo, ou que deixe por último, você pode estar fazendo a venda do serviço de instalação. Tendo feito toda a correção cadastral, na hora que você der o Enter para salvar os dados, vai aparecer naquela telinha no canto esquerdo inferior de serviços adicionais, tá? E aí você pode prosseguir para a tela de pagamento e aí sim fazer o parcelamento caso seja da vontade do cliente, e mesma coisa, espera fazer todo o envio dos dados e aí sim você pode entregar a notinha. Uma questão também que é legal da gente lembrar, aquele bilhete da garantia estendida fica vinculado ao CPF do cliente. A gente consegue ter acesso ao sistema, é um pouco trabalhoso, mas de qualquer forma a gente consegue ter acesso ao sistema. Esse bilhete de serviço de instalação a gente tem que pegar de uma outra forma. Na hora que sair na impressora, o cliente fez, deu todo o visto no papelzinho, leva até a impressora que a gente tem de folha A4 comum e faz uma cópia e grampeia os dois juntos. Por quê? Papel térmico acaba sumindo a impressão feita nele após um período. E aí não fica fácil da gente puxar no sistema depois. Então assim, tendo feito a cópia numa folha normal e entregando os dois para o cliente, a gente consegue ter o controle onde ele tem todos os dados se necessário, porque na folha A4 a gente sabe que não vai sumir, e aí você não tem dor de cabeça nenhuma para tentar às vezes achar esse código, esse papel que ele fez a adesão do serviço para que ele entre em contato com a empresa, tá? Uma coisa legal, além dos materiais complementares que os gerentes receberam por e-mail, outro site que já pode ser acessado, porque tem no bilhete do Helpdesk, ao menos de R$ 139,90 e R$ 59,90, é onde você consegue verificar que é o helpdesk antivírus.cdf.net. Lá tem um material complementar também, isso propriamente o cliente que vai receber, para que ele possa ler e entender o que está incluso e o que não está incluso no serviço que ele fez a adesão, tá? Mas isso é bom para nós que somos os funcionários, termos conhecimento do que está escrito ali, o que vai ser feito para o cliente, o que não vai ser feito, o que vai incluir de produto, o que não vai incluir, tá? Qualquer dúvida, fico à disposição, pode ligar também, eu tento auxiliar de qualquer forma e vamos vender.